Resultados de projeto de pesquisa com apoio da FAPEMIG sobre a concepção humanista religiosa de Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon foi uma das figuras mais importantes da Reforma Protestante. Foi um reformador religioso, mas também um dos mais importantes representantes do humanismo ao norte dos Alpes. Foi liderança eclesiástica e também renovador do sistema educacional alemão. Foi formulador e redator de alguns dos mais importantes documentos confessionais luteranos, mas também um pensador que escreveu e ensinou sobre filosofia, literatura, pedagogia, línguas clássicas e outras ciências. Foi o primeiro autor de uma dogmática protestante, a qual passou incrementando e reformulando durante toda a sua vida. Viveu polêmicas religiosas e lançou as bases para um projeto de filosofia natural que influenciou o nascimento do pensamento moderno. Essa pesquisa sobre a concepção humanista religiosa de Melanchthon examinou justamente essa interação entre a dimensão religiosa e a contribuição científica, acadêmica e racional que caracterizou a sua obra. Para ele, religião não podia significar desprezo pelo saber científico ou filosófico. Pelo contrário, ele entendia a razão humana como uma dádiva divina que deve ser cultivada pelo ensino. Por isso, ele foi considerado um dos principais humanistas de seu tempo. Na sua concepção, o ser humano não deve se considerar pronto, mas deve utilizar o conhecimento para se tornar cada vez mais humano. Desenvolver a sua formação a partir da dádiva divina que a razão significa é aproximar-se do ideal do que a pessoa humana deve ser. A pesquisa examinou como Melanchthon se apropriou de vários elementos filosóficos disponíveis em seu tempo para enriquecer a sua reflexão teológica. Pensadores como Platão, Aristóteles e Cícero, mas também textos poéticos clássicos e descobertas científicas recentes foram muito importantes em sua busca por uma teologia que pudesse ser prática e, ao mesmo tempo, fiel à tradição cristã. Na sua apropriação de vários tipos de conhecimento, ele se contrapôs às especulações metafísicas e às disputas lógicas que caracterizaram a Idade Média. Ao invés do que ele considerava especulações vazias e disputas sem sentido, sua ênfase estava na formação da pessoa que visava a boa compreensão, a linguagem bem articulada e a convivência pacífica a partir de valores éticos compartilhados. Esses objetivos que a formação humana deveria alcançar o levaram a desenvolver estudos que valorizaram, primeiro, o conhecimento do desenvolvimento histórico da humanidade. Segundo, as regras retóricas que possibilitavam tanto a boa compreensão de textos quanto a boa expressão das próprias ideias em discursos e em publicações escritas. Terceiro, as línguas clássicas da antiguidade em que se expressaram pensadores, cientistas e poetas que precisavam ser recuperados. E quarto, as lições que esses pensadores antigos deixaram para o desenvolvimento de uma vida humana plena, em harmonia com uma vivência religiosa purificada. A pesquisa examinou sua obra teológica principal, os Loci Theologici, tópicos teológicos. Durante toda a sua vida, ele reformulou essa obra, um sinal de que sabia que a compreensão sobre o religioso nunca está pronta, mas sempre precisa continuar conjugando o saber humanista com a tradição cristã. Como o título já diz, trata-se de uma obra que lida com a interpretação do que para ele seria a religião corretamente compreendida. Entretanto, essa obra expressa essa interpretação valorizando a racionalidade da filosofia antiga, entendida como dádiva divina à humanidade. É essa racionalidade que estrutura os tópicos do discurso teológico, que então não pode significar uma verdade alheia ao humano. E são passagens tomadas dos antigos poetas e pensadores clássicos que vão, em conjunto com testemunhos bíblicos,
formar uma rede de exemplos sobre como a vida humana de seu tempo deve conjugar a sabedoria do passado com a tradição religiosa, em vista de uma convivência rica em sociedade.